Olha aí, meu amigo, o dólar tá voando, né? Tá igual adolescente, o pessoal fala aí, né? Você conhece essa piada, sem dúvidas, né? Mas tá aí quase batendo 6 nos últimos dias aí, chegando ali a 5,80, né? Raspou 5,80, ok. Deu uma arrefecida durante o dia de hoje, era até esperado, porque subiu assim de uma forma assustadora, né? Uma coisa assim, mais de 1% de subida de uma vez. Só que isso aqui apenas reforça uma tendência que já está sendo observada há algum tempo. É o novo normal na economia brasileira, na cotação do dólar, no câmbio de maneira geral, que reflete essencialmente problemas internos. Ah, mas e o Oriente Médio? Ah, mas e a Rússia? E os juros dos Estados Unidos? E etc, né? Bem, meu amigo, a verdade é que o real é uma das moedas que mais se desvalorizou no mundo. Na verdade, a sexta moeda que mais se desvalorizou no mundo, perdendo apenas para países africanos aí, bastiões da loucura econômica e da falta de estabilidade, uma vergonha para o Brasil total, né? Então, vamos conversar sobre esse tema, sobre a cotação do dólar, ver enquanto que ficou no final do dia de hoje, 2 de agosto. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? A cotação do dólar, olha só, né? Terminou em 5,72. Foi o valor que bateu aqui no final do dia, mas olha só, né, meu amigo? Olha o turbilhão que foi isso. E bateu ali 5,78, quase 5,79, né? Aqui, aliás, chegou, né, a 5,79, quase 5,80 mesmo, e é o maior valor da cotação do dólar desde março de 2021, quando a gente estava ali com um ano de pandemia ainda, né? Tava com um monte de restrições e problemas e tudo mais, uma situação bastante complexa do ponto de vista geopolítico. De lá para cá, o dólar caiu consideravelmente, se estabilizou num patamar menor e tudo mais. Agora, sem pandemia, como é que a gente chega nesse patamar? E o que explica essa bagunça da cotação em apenas um dia, né? Amigo, realmente uma coisa complexa, já está até subindo aqui, parece para 5,73, mas é uma loucura completa e ainda que tenha ficado abaixo do patamar que chegou a atingir, caramba, 5,72 no começo do ano, né? Vamos olhar aqui de um ano para cá. Olha aqui no começo do ano, o dólar estava abaixo de R$ 5, cara. O que é isso, meu amigo? Tava 4,80, 4,90. Aumentou quase R$ 1 a cotação de lá para cá, 80 centavos. Uma coisa absurda. O que aconteceu na economia mundial para termos esse cenário, né? E a verdade é que o grande problema é aqui interno, é o governo brasileiro, né? Tudo bem, teve ali a divulgação do relatório de emprego nos Estados Unidos, né? E aí o pessoal tem uma expectativa a respeito da taxa de juros por lá, mas na verdade a expectativa é que a taxa caia, né? Ficou um negócio meio estranho aí, mas houve uma subida da taxa aqui de desemprego, inclusive, mas esses valores aí, esses números, bagunçam um pouco o cenário mundial das moedas, do câmbio e outras coisas também. As bolsas de valores estavam bem mal-humoradas hoje, dá até medo quando acontece isso, né? Parece que está acontecendo alguma coisa, tem algum fator que não está sendo ventilado e que já está animando o pessoal aí, né? Mas o que acontece? De maneira geral, o Brasil tem problemas estruturais muito mais sérios do que essas questões internacionais conseguem impactar aqui. Porque o fator geopolítico está impactando todo mundo. Então, em tese, qualquer país em desenvolvimento, como o Brasil, com uma economia semelhante, aí vamos pensar o México, vamos pensar a Índia, né? Enfim, qualquer país deveria ter uma flutuação dessas aqui. E especialmente num prazo mais longo, né? Vamos colocar aí no médio prazo, 6 meses a um ano. Só que quando a gente olha o cenário aqui de 7 meses em 2024, estamos no começo de agosto, a coisa é muito mais desfavorável para o real. Conforme eu falei, é a sexta moeda que mais se desvalorizou no mundo neste ano de 2024, né? Ou seja, de todos os países no mundo, o Brasil é o sexto pior
Olha isso, né? Mas tem potencial para a gente chegar ainda no fundo do poço. Na verdade, o real perdeu 14,6% do seu valor em relação ao dólar, que é uma coisa absurda. Volto a dizer, países estáveis, ainda que em desenvolvimento, de maneira alguma apresentam esse cenário. E aí o Brasil está perdendo só, olha aqui, para a Nigéria, para o Egito, para o Sudão do Sul e para a Etiópia, meu amigo, e Gana, né? Olha esses países aqui, que coisa vergonhosa, meu amigo. Nigéria está tendo conflitos religiosos ali, praticamente uma guerra civil. O Egito cheio de problemas também. Sudão do Sul, um país ali que nasce de guerra civil, de crise de refugiados e continua nessa situação. Etiópia, um país extremamente pobre, conhecido aí por ser um estereótipo de pobreza e de fome na África, né? Gana, igualmente, um país extremamente pobre. Não dá nem para levar a sério esse tipo de coisa, esse tipo de comparação. E aí, quem que vem depois desses bastiões da estabilidade econômica, da liberdade aqui? O Brasil, né? Sei lá, nona maior economia do mundo, né? Era, por conta dessa desvalorização do real, caiu lá para 11º lugar. Mas aí vem o Brasil com 14,6% de perda frente ao dólar. Tá pior do que a Argentina, meu amigo. Do que a Argentina. A Argentina com todos os problemas econômicos, com a herança maldita do governo anterior, com a retomada da economia que está acontecendo agora com o Javier Milei, cobrando o preço da população, aquela reestruturação e tudo mais, o PIB caindo, e aí o peso dando aqueles solavancos em relação ao próprio dólar, tá aí o que tá acontecendo e tudo mais, né? Empresas fechando, etc, etc. E tá melhor do que o Brasil, ou menos pior, se você preferir, mas caramba, o Brasil não tem os problemas que a Argentina tem, o histórico, a herança que a Argentina tem. Por que diabos o real tá perdendo mais valor do que a Argentina? Aí entra um fator de longo prazo, de uma perspectiva, de uma estabilidade aí para os próximos meses. A perspectiva para a Argentina é muito melhor do que a do Brasil. Essa é a grande verdade. Por mais que hajam desafios e desafios sérios na Argentina nesse momento, o que acontece no Brasil é uma promessa de deterioração do cenário econômico. Então, o Lula e o Haddad estão fazendo de tudo o possível para arruinar a economia brasileira, cometendo os mesmos erros do passado. Aumento do endividamento, dos gastos públicos, uma expansão fiscal descontrolada. A inflação está batendo na porta nesse momento e, na verdade, a inflação deveria ser muito maior. O índice IPCA, né, que supostamente mede a inflação, porque os preços da gasolina e do diesel estão represados aqui no Brasil. Esse índice é muito pior, portanto, e sabe-se lá até quando a Petrobras vai conseguir lidar com isso. E a insegurança jurídica que existe aqui no Brasil por conta de medidas provisórias do governo Lula. Olha, todos os 17 setores da desoneração da folha de pagamento estão numa confusão completa, porque não sabem se vão poder manter isso ou não. E aí você tem insegurança da reforma tributária, ninguém sabe para onde a tributação vai, de quanto vai ser o IVA. Tá uma confusão completa, uma situação que está longe de ser definida, diga-se de passagem, né? E ao governo Lula, que já quebrou o Brasil no passado, por que não quebraria novamente? Aí nós temos esse cenário, Brasil pior do que a Argentina, pior do que a Turquia, pior do que o México, né? Veja só, de maneira geral, a moto estragando meu vídeo aí de novo, né? De maneira geral, países em desenvolvimento estão perdendo para o dólar, é natural, taxa de juros está alta, inseguranças internacionais, até o euro aqui, né, tá perdendo frente ao dólar, mas perdendo pouco. Olha aí, México, Colômbia, até Venezuela, tá perdendo muito menos valor aí o Bolívar soberano do que o Brasil, né, do que o real brasileiro. Uma vergonha completa. O Brasil tem hoje a pior moeda das Américas. A pior moeda das Américas. Você consegue entender isso, pelo menos em matéria de desvalorização frente ao dólar. É uma vergonha completa, mas é o puro reflexo das péssimas decisões econômicas do governo Lula. Volto a dizer, está acontecendo muita coisa lá fora, as bolsas estão completamente malucas, subindo e descendo, a cotação em outras moedas também está seguindo esse padrão, ok, fato, mas a gente deveria ver isso se refletir aqui, de forma igual para todos os países, e isso não acontece. Tirando essas nações africanas aqui,
completamente instáveis do ponto de vista político, econômico e social, nem dá para levar em consideração esse pessoal, o Brasil é o pior cenário cambial do mundo, pior do que a Turquia e a Argentina, com todas as confusões que esses países enfrentam nos últimos meses. É uma situação assim completamente absurda e mostra mais uma vez de forma inequívoca a incompetência econômica do governo Lula, né? Isso aqui é só o começo, tá? Para o alto e além, o dólar aí não tem limite, né? A coisa vai subir porque os fatores que causam esse cenário estão todos aí e se agravando. Mas me diga, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.